Fábio, eu sempre acho interessante quando você projeta quadrinhos que merecem uma republicação ou até sugerindo materiais inéditos do Batman. Top 10 disso seria bom, hein? Olha aí, sempre é bom falar sobre alguns quadrinhos que poderiam sair aqui no Brasil, né? Versão deluxe, outros formatos e assim por diante. Então vamos trazer mais um vídeo nesse aspecto aí, mas top 10 não acho muito. Vamos fazer um top 5, acho que dá pra falar algumas coisas interessantes aqui. Até porque, como de praxe, a editora Panini Comics usa as publicações dos Estados Unidos para trazer aqui pro Brasil. Tudo que ela vem publicando, na maioria das vezes, ela pega o modelo que é feito em diversos tipos de formatos. Seja o formato Deluxe, seja o Omnibus, seja o Absolute e assim por diante. Agora nós temos o DC Pocket também. Às vezes ela traz até formatos de outros países. O próprio Absolute Batman por Neil Adams é uma adaptação de um trabalho que foi feito lá na Europa. Mas ainda assim a gente vai seguir aqui o esquema tal qual a DC Comics lança lá fora. E a última coisa que eu vou sugerir aqui, né, o último quadrinho que eu vou destacar aqui, eu acho quase impossível sair. Mas de qualquer maneira, é bom ir dar uma insistidinha, né, falar que a gente quer esse negócio. Vamos começar falando sobre o lançamento recente lá fora. A DC então tem publicado novos quadrinhos envolvendo o selo DC Elseworlds. E você teve então a republicação do selo antigo, de vários quadrinhos que faziam parte do hipertempo ali, com várias realidades alternativas com o Batman. E aí você então tem dentro desse bolo aí o Batman Vampiro, que vai ser pela editora Panini Comics, mas isso pode então ser uma boa brecha para a editora Panini também lançar os outros Elseworlds, as outras coleções. Você tem Elseworlds Batman 1, 2 e 3. O segundo é o Batman Vampiro. O primeiro, que eu acho que seria bem bacana sair por aqui, traz vários Elseworlds bem legais, como por exemplo o Batman Holy Terror, o Terror Sagrado, que é aquela realidade alternativa, distópica, onde a Igreja Católica dominou o país. E aí o Batman descobre uma grande corrupção dentro da igreja, e ele como padre tem que desfazer tudo isso. Então é um quadrinho bem interessante, valeria a pena dar uma olhadinha. Ao mesmo tempo você tem também aquela história do Bat-Lanterna, que é o Bruce Wayne recebendo o anel do Lanterna Verde. Esse primeiro número também tem Batman Guerra de Secessão, Batman Houdini, cheguei a falar recentemente aqui no canal sobre esse quadrinho antigo que só saiu pela editora Abril. Muitos desses lançamentos, ou melhor, desses relançamentos que foram feitos lá fora pela DC por agora, são títulos que foram publicados só uma vez aqui no Brasil, pela Abril ou mesmo pela Mythos, muito tempo atrás. Então esse é um encadenado que eu gostaria de ver saindo por aqui, muito por causa de Batman Holy Terror, Batman Houdini e assim por diante. Realmente são histórias bem legais, especialmente os desenhos, hein? O Batman Holy Terror é do Norman Fogel, se eu não estou enganado. E ao mesmo tempo, o Mark Chiarello faz um belo trabalho com Batman Houdini também. Então aí fica a minha primeira dica. Agora passando para a próxima indicação, para os títulos ainda meio que no selo Deluxe da DC, o Scott Snyder. Vamos falar aí sobre os trabalhos dele. Muito conhecido pelos 952, com Batman, Corte das Corujas, Morte da Família, assim por diante, Ano Zero e coisa nesse sentido. Tem também o Death Metal, Metal e tudo mais, teve até Omnibus recentemente sendo lançado pela Panini. Mas tem um comecinho do Rebirth, que realmente a galera ignora muito o que o Snyder fez. Talvez não sejam títulos chamativos, talvez não seja um quadrinho que o pessoal lembra muito dele. Mas ainda assim é legal dar uma olhada também em All Star Batman, que você tem os textos do Scott Snyder, mas tem vários desenhistas bacanas também. Tem o Jock, tem o John Romita Jr., que estava trabalhando com a DC naquela época. Tem uma galera de peso trabalhando nessa época aí com o Homem-Morcego do Snyder. Eu gosto desses quadrinhos. O Snyder não é um cara assim que você despreza a todo momento. Ele é um cara de qualidade quando ele quer fazer coisas bem pé no chão, assim, que ele não quer pirar tanto. Então ao invés de a gente ficar se concentrando no death metal, metal da vida, que tal a gente ver a publicação, republicação na verdade, desse título no Brasil? Por aqui só saiu nas mensais, na verdade foi numa revista própria que a Panini lançou para All Star Batman, que é Grandes Astros Batman, mas ficou preso, nunca mais foi republicado. Eu acho que valeria a pena dar uma chance para essa republicação. Agora então vamos mirar aqui nos Omnibus, esse formato que é um dos preferidos aí do público brasileiro. Por mais que a Panini tenha dito que ela vai dar uma freada nos lançamentos, eu acredito que ela ainda vai focar muito das suas publicações envolvendo esse tipo de formato. E eu penso que existem algumas histórias que são propícias nesse formato, tendo em vista que você lança tudo de uma vez e pronto, que nem foi Mulher Gato do Ed Brubaker, mas estão pegando o gancho aí do lançamento recente da Mulher Gato pelo Ed Brubaker e ao mesmo tempo do Omnibus do Batman pelo Paul Dini. Que tal publicar o Omnibus das Sereias de Gotham, o quadrinho que acabou criando esta equipe do universo DC, com a Mulher Gato, a Era Venenosa e a Arlequina, trabalho que é também escrito pelo Paul Dini. Quando nós tivemos ali o fim, então, momentâneo da revista do Batman, quando, entre aspas, ele faleceu lá em Rest in Peace, nós tivemos, então,
o Paul Dini escrevendo Batman Streets of Gotham e ao mesmo tempo Batman, ou melhor, Sereias de Gotham, que trabalhou toda a aproximação dessas três personagens convivendo juntas, e você falava sobre muito do mundo criminoso de Gotham City, sobre como os vilões conseguiam montar os seus galpões, os seus locais secretos. Você trazia muito do charada detetive, ao mesmo tempo relacionava o silêncio aqui nas artimanhas que envolvia as personagens. É um título que é bem escrito pelo Paul Dini, ele faz um trabalho bem legal no começo dessa revista, e tem um desenho bem legal do Guilherme Matt. É um título que eu daria uma chance. Ele foi republicado mais recentemente pela editora Egomos, naquela coleção de grandes sagas, porque realmente eram títulos grandes. Aí você teve 2 encadernados. Não sei se eles publicaram tudo, acho que faltou um título só, uma edição, posso estar enganado. Mas de qualquer maneira seria um ônibus muito bem aproveitável aqui, com boas histórias. O Paul Dini não fica todo o título, tem esse detalhe. Ele fica a primeira metade da revista. Depois nós temos a outra metade que não é ruim também, mas não chega na mesma qualidade do Paul Dini. Mas ainda assim as primeiras histórias valem muito a pena. Até para falar sobre a Carpinteira, por exemplo, uma personagem bem importante. Ela aparece até nos quadrinhos lá do Paul Dini do Batman. Então é aquela coisa, se você gostou do Batman por Paul Dini, tem muita chance de você gostar também de Sereias de Gotham. Continuando a temática Omnibus, vamos para outra indicação. Esse título aqui, esse mereceu uma republicação já faz um tempinho. Talvez o problema dele seja a questão que é uma saga, ou uma história, ou uma revista, na verdade, que ela é muito ligada a um período específico da DC, mas que ainda são boas histórias, que é o Omnibus de 52. Não dos 952, mas é a revista semanal que saiu na época lá explicando o pulo de um ano que a DC deu depois de Crise Infinita. Essa era uma revista de 52 edições que traziam roteiristas como Mark Waid, Grant Morrison, temos Jeff Jones, Kate Giffen e também Greg Rucka, uma equipe fortíssima de escritores da DC da época. E você teve várias construções muito importantes nesse título 52. Inclusive é uma revista que é muito elogiada, foi muito elogiada na época e até hoje são grandes histórias que você pode ler. Vários personagens passando por momentos importantes na sua vida. O Batman lá tem todo um treinamento importante para o seu futuro, inclusive sendo uma espécie de prévia para tudo que Grant Morrison iria fazer com o seu Batman futuramente. Você tem o surgimento da Batwoman que a gente conhece hoje em dia, tem a Renée Montoya sendo explorado como a questão. Então é um título muito legal, muito bacana, que só saiu uma vez aqui pela própria Panini, em uma revista não semanal, mas um título de 100 páginas, se eu não estou enganado são 13 edições, uma coisa mais ou menos assim, mas nunca teve publicação. É um ônibus que poderia ser publicado aqui para mostrar como é que foi então logo depois da Crise Infinita, já que a Panini publica Crise Infinita, República e assim por diante, era uma boa você trazer essa publicação também. Não é como se a gente estivesse falando de um quadrinho mais ou menos, de uma galera desconhecida, mas na verdade é o contrário, é um quadrinho conhecido por uma época importante da DC e ao mesmo tempo grandes nomes fazendo todas essas histórias. Então recomendação forte aí também de Omnibus, quem sabe pro futuro. E a última indicação aqui é algo que eu destaquei no começo do vídeo que parece impossível de sair, mas não quer dizer que eu não possa indicar, não quer dizer que eu não possa sugerir, porque é um título que eu não acho que simplesmente tem que sair no Brasil. Já deveria ter saído no Brasil, que é o crossover do Batman com as Tartarugas Ninja, simples assim. E aí depende se é o Omnibus, se é o formato deluxe em 3 partes, que seja. Talvez um Omnibus seja uma maneira de já resolver essa parada, mas ainda assim seria mais favorável, inclusive, você lançar no formato deluxe ou simplesmente no encadernado, capa cartonada, que seja, mas que saísse de alguma maneira aqui, porque esses crossovers são muito bons. É um trabalho muito competente, uma boa maneira de você retratar um crossover do Homem-Morcego com as Tartarugas Ninja. Funciona muito bem. Inclusive você tem 3 partes ali mostrando então toda a evolução desse crossover, todos os relacionamentos que você vai tendo então da Bat-Família com as Tartarugas Ninja. A última edição que envolve o multiverso, você tem até um dos criadores das Tartarugas Ninja participando dos desenhos também, falando muito sobre essa questão de multiverso, que é muito interessante. Você tem até o crossover das próprias animações, que é muito divertido, faz muitas homenagens a Batman Animated Series, bem como as animações das Tartarugas Ninja. Não tem como dizer que, pô, vai ter que ficar faltando no Brasil por causa de problemas de direitos autorais. Pô, que se dane direitos autorais. Isso não impede a gente ficar insistindo para que alguém traga esse negócio para cá. Eu sei que nós temos lá o Batman sendo publicado pela Panini, as Tartarugas Ninja sendo publicado pela editora Pipoca Nanquim. Mas algum dia alguém tem que lançar isso aí, por favor. Porque realmente é um título que é muito legal. Quando você fala de melhores crossovers do Batman com outros personagens de outras editoras, com certeza você vai colocar nos primeiros lugares Batman e Tartaruga Ninja. Não foi à toa que nós tivemos até uma animação desse crossover, veja só. E não é divertido? A animação? Pois é, eles pegam muito dos quadrinhos para adaptar então essa animação. Ou seja,
tinha que ter já publicado esse negócio no Brasil. Me desculpe, mas já tinha que ter publicado. Inclusive, não é como se nós estivéssemos falando de um crossover feito por uma pessoa desconhecida nos roteiros, por exemplo. Não, negativo. É o próprio James Time DeFort, o cara que foi premiado aí com Eisner e tudo mais, que vai vir pra CCXP até no final do ano. Pô, o cara fez um trabalho competente também com as Tartarugas. E com o Batman junto. Então, realmente, esse aí... Eu entendo porque até então não saiu, obviamente. Mas ainda assim, ainda me parece um pouco inconcebível a gente não ter tido a oportunidade de ler esses quadrinhos aqui no Brasil. Realmente é um tanto quanto triste. Por isso, eu vou ficar insistindo nessa publicação até alguém publicar essa parada. Vamos insistir, uma hora sai essa publicação que vale muito a pena. Mas aí estão 5 dicas ou 5 indicações de quadrinhos para sair do Brasil envolvendo o universo do morcego, o crossovers com o Batman. Quero saber o que você aí tem de sugestão também envolvendo publicações que poderiam chegar por aqui. Eu não cheguei a falar um pouquinho sobre o DC de bolso, porque eu acredito que a Panini vai lançar tudo que a DC lançou lá fora. Então se você quer um título da linha DC Pocket ou DC de bolso que seja, uma hora vai chegar, não tenha dúvida disso. Mas é que eu tentei trazer outras coisas fora daquilo que é o habitual. Mas, então tem outras indicações para colocar? Traga no comentário aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Vou indicar 2 vídeos de temática envolvendo Batman Caped Crusaders. Cheguei a fazer aqui um vídeo sobre quais vilões eu gostaria de ver numa segunda temporada, que está confirmada a segunda temporada. O Espantalho seria legal, quais outros vilões poderiam aparecer? Dá uma olhadinha lá. Também teve a minha tier list elegendo ali os melhores e piores episódios da primeira temporada, os 10 primeiros. Veja lá quais eu gostei, quais eu não gostei. Agradecendo como sempre os membros do canal, essa galera que está aparecendo aqui embaixo. Galera show de bola como sempre, obrigado por financiar este trabalho. Seja membro você também, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, vou ficando por aqui.